Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Diz assim: E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ou na coletoria em algumas traduções, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-me: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura, ou o buraco na roupa, fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém? Pode tomar o seu assento. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos lido, irmãos, um texto da palavra do Senhor muito conhecido. Na verdade, uma situação vivenciada por Jesus. E como eu sempre digo isso para os irmãos insistentemente, a Bíblia ela foi escrita com um propósito. Eu sou repetitivo em dizer isso, porque o meu desejo, em tempo e propósito, é que isso fique gravado no coração dos irmãos, para que no momento de necessidade, no momento de angústia, de aflição, de tristeza, de descontentamento diante de alguma circunstância adversa da vida, nós venhamos ter a consciência de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que através dela Deus tem uma palavra para a nossa vida. Quando nós compreendemos isso e cremos nisso, nós sempre corremos para a palavra do Senhor. E quando nós abrimos a palavra do Senhor no intuito de compreender a vontade de Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas, Deus sempre vai falar conosco. Nosso irmão Flávio disse que nós pedimos algumas coisas para o Senhor e às vezes o Senhor concede, às vezes não. Isso é uma realidade, isso é inquestionável. E eu acrescentaria dizer que Deus sempre responde a nossa oração. O X da questão é que às vezes Deus responde não, mas é uma resposta, porque o não também é uma resposta advinda da parte do Senhor. Deus não tem que responder sempre sim. Às vezes Deus responde e diz não. Se Deus assim o faz, o assunto está encerrado. Mas a verdade é que a Bíblia foi um livro, ou é um livro escrito com propósito. Deus usou homens que foram inspirados por seu Espírito para escrever aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor. Então sempre quando nós vamos à Bíblia Sagrada, nós devemos ter esta consciência, para que nós não façamos uso da Bíblia como fazemos de um livro comum, natural, normal, de uma literatura secular ou coisa dessa natureza. Então, tendo esta compreensão e entendimento, nós podemos extrair da palavra de Deus, de qualquer texto, algum ensinamento que seja prático para a nossa vida, algo que, em sendo observado, tendo sido vivenciado por outras pessoas em algum momento, vai trazer um ensinamento talvez para uma situação que nós estejamos vivenciando no tempo presente. Dito isso, amados, o texto que nós temos lido nos dá conta de um momento em que Jesus estava nesta terra cumprindo o ministério para o qual Deus o havia comissionado.
Deus havia comissionado ao Senhor a vir a esta terra e anunciar as boas novas de salvação, anunciar o Evangelho. E Jesus está cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado. Ele está fazendo aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Ele está cumprindo o plano que Deus tinha para com a vida dele. E a Bíblia diz que numa dada feita, Jesus está transitando por um determinado lugar e ele está agregando a si discípulos. E a Bíblia diz que ele passa por um determinado lugar e ele encontra sentado na coletoria, ou na alfândega, como diz o texto. A coletoria era um lugar onde um grupo de pessoas que eram servidores, por assim dizer, do governo romano que dominava naquele período, coletava os impostos. A Bíblia diz que ali estava sentado um homem chamado Levi, ou Mateus, que veio a tornar-se um dos apóstolos de Jesus. E quando Jesus passa por aquela coletoria, a Bíblia diz que ele encontra ali Levi, Mateus, sentado fazendo seu trabalho, porque ele era coletor de impostos, ele trabalhava para o governo romano. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: segue-me. A Bíblia diz que prontamente ele se dispôs a isso. Ele levantou-se, seguiu-se a Jesus e se sentiu tão contente com este chamado da parte do Senhor, que a Bíblia diz que ele resolveu fazer uma reunião na sua casa. Ele resolveu agregar um grupo de amigos, um grupo de pessoas que certamente faziam parte do seu convívio social, e conduzi-los até a sua casa e ali estarem com Jesus. A Bíblia diz que quando um grupo de fariseus, que eram os religiosos daquele momento, daquela época, daquele contexto histórico, e um grupo de escribas, que eram os tradutores da lei, viram aquela situação, aquela cena, Jesus comendo com um grupo de pessoas que não eram religiosos, mas que eram até considerados por muitos desprezíveis, porque os publicanos eles traziam consigo esta imagem, a imagem de que eles eram pessoas desleais, a imagem de que eles eram pessoas que não eram dignas de confiança, e isto porque eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano. E muitos dos coletores, diz a história, não a Bíblia, que eles acabavam cobrando além do que deviam das pessoas e guardavam uma parte desse dinheiro para eles. A Bíblia não nos diz que é o caso de Mateus, muito pelo contrário, acredito até que não era, porque se assim o fora, certamente Jesus não o chamaria, e se o chamasse, o repreenderia por seus feitos. Só que a Bíblia não diz isso em momento nenhum. Mas o fato é que os líderes religiosos daquele tempo, eles não comungavam com os publicanos, eles os consideravam extremamente pecadores. E agora eles estão vendo Jesus na casa de um publicano, de Mateus, reunido com um grupo de pessoas que, aos seus olhos, eram pessoas que eram pecadores. E a Bíblia diz que então, eles vendo isso, eles chamam não Jesus, mas os seus discípulos. E chamam os discípulos de Jesus para um cantinho e diz: como pode isso? Isso não está certo. Porque o mestre de vocês está sentado com esse tipo de gente. Porque o mestre de vocês está comendo com esses pecadores. Porque ele está comungando com essas pessoas que não temem a Deus, essas pessoas que não professam nenhuma religião. E questionaram os discípulos. A Bíblia diz que Jesus ouviu isto. E quando Jesus ouviu, Jesus deu para eles a resposta. Não foi nem necessário que os discípulos dessem a resposta. A Bíblia diz que Jesus ouviu e respondeu para eles: ora, os que estão são, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico é aqueles que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz que os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas não se deram por satisfeitos. E a Bíblia diz que eles seguem questionando a Jesus. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos por alguns momentos sobre essa situação particular que Jesus vivenciou e sobre este contexto que nós temos feito leitura.
para que a gente possa extrair algum ensinamento contido dentro desse contexto que nos seja aproveitável ou aproveitável para as nossas vidas. Primeiramente, a Bíblia diz que esses fariseus e esses escribas, eles questionam a postura de Jesus, porque para eles a verdadeira religião, ela era composta por regras e normas que deveriam ser observadas à risca. Eles viviam debaixo da lei judaica, e a lei judaica consiste num conjunto de regras, normas e cerimônias que eram observadas à risca naquele tempo. E uma das regras que o judaísmo trazia consigo é que os indivíduos que fossem líderes religiosos não deveriam comungar com indivíduos que fossem pecadores. Quando eles chegam para Jesus e eles questionam a prática de Jesus, para além de questionar a prática momentânea de Jesus, ou seja, o fato de Jesus estar comendo com pecadores, eles estão questionando a autoridade espiritual de Jesus quando um líder religioso. Porque a concepção que eles tinham da religião não estava embasada nos mesmos princípios que Jesus vinha trazendo. Para eles, a religião verdadeira, ela se manifestava ou se vislumbrava ou era professada a partir de regras muito bem estabelecidas. Isto pode, isto não pode, isto deve ser feito, isto não deve ser feito. Se você pecou, você deve fazer isso. Se você deseja fazer uma oferta a Deus, deve ser desta forma. Eles vislumbravam a religião a partir de regras muito bem estabelecidas. De tal forma que quando eles vão questionar Jesus, para além de questionar aquela situação pontual, eles estão questionando a autoridade de Jesus quando líder religioso. E Jesus sabia disso. E Jesus entendeu o questionamento deles. Em outras palavras, ele estava dizendo para os discípulos de Jesus: como pode o mestre de vocês comungar com essas pessoas? É porque o mestre de vocês não é um líder religioso. Porque se ele fosse, ele saberia, diz o texto, que assim eles disseram, que estas pessoas não são dignas de estarem sentadas à mesa com ele. Mas percebam, irmãos, que a resposta de Jesus para eles, num primeiro momento, não abordou a questão em si, mas a resposta de Jesus para eles foi uma resposta mais branda. Jesus simplesmente disse para eles: mas os que estão sãos não precisam de médicos, e eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para assistir um grupo diferente de pessoas. Eu não vim para comungar com a religião que está sendo professada neste lugar. Eu não vim a esta terra para fazer parte do grupo religioso que aqui já está instaurado. Eu não vim para ser mais um religioso nesta região. Eu vim justamente para acolher estas pessoas que não são acolhidas pela religião do tempo presente. Eu vim justamente para que estes que não têm tido um acolhimento destes que são um líder religioso, ou estes que são desprezíveis aos olhos destes que se dizem religiosos, eles sejam acolhidos. Ou seja, eu vim para estes que estão enfermos. Porque a mensagem que Jesus veio trazendo não foi a mensagem de uma nova religião. Jesus não veio a esta terra para instaurar uma nova religião. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para estabelecer uma nova ordem religiosa no mundo. Você não encontra isso na Bíblia. Você encontra a Bíblia nos informando que Jesus veio para apregoar as boas novas de salvação. Essa foi a missão de Jesus. Jesus, em momento algum, em discurso algum, em sermão algum, ele disse que haveria de instaurar um novo sistema religioso na terra. Muito pelo contrário, em muitas circunstâncias, em muitas situações, o que nós vamos encontrar é Jesus
contrapondo-se ao sistema religioso vigente. Em muitas situações, o que nós vamos encontrar é Jesus olhando para aquele grupo de fariseus, para aquele grupo de saduceus, para aquele grupo de escribas, e chamando eles de hipócritas, porque eles professavam uma religião que se vislumbrava a partir de feitos e obras. Uma religião que estava embasada não em sentimentos ou emoções, ou aquilo que diga respeito ao interior humano, mas que estava arraigada ou estava sendo manifesta e professada através de práticas humanas e práticas visíveis. Aquilo que é palpável, que é tangível. O judaísmo, ele se caracterizava por isso. Seguindo-se o conjunto de regras e normas, então o indivíduo tinha alguma chance de alcançar o favor da divindade. Não seguindo o conjunto de regras e normas, o indivíduo estava desqualificado, na perspectiva dos judeus, para herdar a promessa de vida eterna, para almejar ou possivelmente alcançar o céu. A Bíblia diz que eles vêm e questionam Jesus. No texto em que nós lemos, Jesus, depois de travar um diálogo com eles, e eles questionarem a Jesus também, por conta dos seus discípulos não estarem jejuando, e Jesus responder para eles o porquê disso, a Bíblia nos diz no texto em que nós lemos, que Jesus conclui o seu discurso dizendo que ninguém coloca um remendo novo numa roupa velha, porque se assim o fizer, o que vai acontecer é que aquele remendo novo vai causar uma ruptura maior na roupa, ele vai rasgar a roupa, e o furo, o buraco que a roupa possuía, vai ficar maior ainda. E ele diz também que ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo vai estourar os odres, e vai se perder todo o vinho, assim como o odre. Perceba que Jesus está comparando, e neste momento sim, Jesus está colocando para eles de forma mais clara, ou contestando de forma mais clara a indagação deles. Porque se eles estavam dizendo que Jesus não servia para ser um líder religioso, porque Jesus não estava seguindo as práticas religiosas, Jesus vai dizer para eles que a religião deles não serve mais. É isto que Jesus vai dizer. Quando Jesus compara ou fala para eles que ninguém bota um remendo novo numa roupa velha, o que Jesus está querendo dizer é que a religião deles era a roupa velha, e que o remendo novo era as boas novas que agora estavam sendo trazidas e apresentadas por Jesus. Quando nós pensamos nisso, irmãos, algumas coisas são interessantes de observar. Primeiro, uma roupa velha é aquela roupa que já não serve mais. Dificilmente alguém anda com uma roupa velha. Quando a roupa chega num ponto, ou num estágio tal de envelhecimento, que começa a abrir buracos, a gente acaba descartando ela, porque o prazo de validade dela já expirou, porque ela não serve mais. Algum dos irmãos usaria uma roupa assim? Ninguém usaria. Nós só usaríamos uma roupa assim numa única circunstância, se nós não tivéssemos outra. Aí nós seríamos obrigados a usar aquela. Mas qualquer um que tem uma roupa melhor jamais vestiria uma roupa assim, porque esta roupa já não serve mais. Jesus chega para eles e diz o seguinte: o evangelho que eu venho trazendo não pode ser de forma nenhuma agregada à religião de vocês, porque eu venho trazendo algo novo. Eu venho trazendo algo que é diferente daquilo que vocês possuem. A religião que vocês possuem, que vocês têm, é como uma roupa velha. Se eu pegar as boas novas de salvação e colocar como um remendo nesta roupa velha de vocês, isso vai causar um problema. Foi o que Jesus disse para eles. Porque a hora que se lava uma roupa nova, normalmente ela se encolhe. E o que Jesus disse para eles era que o remendo novo haveria de causar uma ruptura na roupa velha.
porque a hora que fosse lavado, a roupa nova, o remendo novo haveria de se encolher e haveria de rasgar a roupa velha. Foi isso que Jesus disse para eles. Percebam que quando Jesus disse isso, irmãos, Jesus disse uma coisa importante, que às vezes a gente não se apercebe dentro desse contexto. O que Jesus disse para eles foi que o Evangelho, ele é flexível. O Evangelho não é como uma religião, porque as religiões são inflexíveis, como aquela roupa velha. As religiões tratam de regras e normas que devem ser observadas e são inflexíveis quanto a isso. Ou tu faz isso, ou tu é condenado. Ou tu deixa de fazer isso, ou tu é condenado. Se tu não seguir a regra à risca, tu é condenado. A religião em si ela é inflexível, mas o Evangelho não é. Jesus está dizendo que o Evangelho, ele é flexível, como aquele remendo novo, numa determinada circunstância, ele pode mudar ou alterar a sua forma. Quando Jesus diz para eles que ninguém deita vinho novo em odres velhos, Jesus está usando o mesmo princípio para dizer o inverso. O que Jesus disse é: ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque senão o que vai acontecer é que na hora que o vinho começar a se expandir, porque os irmãos sabem que vinho novo tem esta característica, o vinho novo ele se expande. Jesus diz para eles: a hora que o vinho começar a se expandir, ele vai arrebentar os odres velhos, porque os odres velhos eles não têm esta flexibilidade. Então o que Jesus disse para eles é que o Evangelho ele pode se contrair ou ele pode se expandir, que o Evangelho é flexível. Dito isto, nós devemos ter em mente o que Jesus quis dizer. O que Jesus queria dizer quando disse que o Evangelho pode se expandir, o Evangelho pode se contrair? Que o Evangelho não é como uma religião que é estática, que é um conjunto de regras e normas. O Evangelho, irmãos, ele não consiste em regras e normas, porque ele não é uma religião. O Evangelho é um princípio estabelecido por Deus, que ele deve ser regido pelo amor. O Evangelho é a tentativa de Deus de fazer com que o ser humano se volte ao seu Criador. Não que o ser humano aprenda a seguir regras e normas. Não que as expressões humanas, a nível religioso, simplesmente se vislumbrem como qualquer outra religião secular, seguindo regras e normas. O que Jesus queria que aqueles que o ouviam naquele período entendessem, principalmente aqueles que compõem o grupo dos fariseus, é que ele vinha trazendo as boas novas, e estas boas novas não eram uma nova religião, porque elas não estavam embasadas em regras e normas rígidas a serem seguidas. São as boas novas de salvação, que são flexíveis. As boas novas de salvação que nos permitem nós buscarmos alcançar aqueles que não foram alcançados. As boas novas de salvação que não distinguem pessoas. As boas novas de salvação que fazem com que nós venhamos olhar para o outro, não menosprezando o outro por sua condição ou por sua prática, mas que quando cristãos nós venhamos compreender que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, e que em sendo luz nós devemos projetar essa luz sobre alguém. Hoje nós estamos aqui reunidos e nós todos somos luz, graças a Deus. Não há necessidade de ninguém ser alumiado aqui. Mas quando nós saímos daqui e nós temos um contato com aqueles que não fazem parte deste grupo, nós estaremos no meio de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E eles não precisam ser alcançadas por uma religião. Eles não precisam aprender um grupo de regras e normas a serem seguidos. Eles têm que ver em nossas vidas a luz de Deus. E essa luz de Deus se revela pelo amor, irmãos. Foi isto que Jesus disse, por exemplo, quando indagado pelos fariseus sobre o primeiro e grande mandamento.
Quando um grupo de fariseus chegou para Jesus e disse: mestre, bom mestre, qual o primeiro e grande mandamento a ser seguido? Jesus disse: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando perguntaram para Jesus qual era o princípio, o mandamento mais importante, Jesus disse: olha, o mandamento é a prática do amor. Porque é isto que o Evangelho vem trazendo, irmãos. Quando nós não entendemos isto, quando nós imaginamos que o Evangelho é uma nova religião, quando nós imaginamos que o Evangelho consiste em práticas a serem seguidas, em regras e normas a serem seguidas, normalmente isso causa uma confusão. Percebam que Jesus disse que se botar um remendo novo numa roupa velha, vai rasgar a roupa, vai se perder a roupa e o remendo. Se botar vinho novo em odres velhos, o vinho novo vai estourar os odres e vai se perder o odre e vai se perder o vinho. O que Jesus estava querendo dizer é que são coisas incompatíveis. E quando isto acontece, a perda que se tem é total. Porque a pessoa nem segue por uma religião na sua prática, mas a pessoa também não vive o Evangelho. Ela vive um Evangelho misturado. Um Evangelho que parte é em Evangelho, por ser alguns ensinamentos de Jesus, e parte é a religião sendo praticada. E isso não tem valor nenhum. Isso se perde aos olhos de Deus. O que Deus deseja é que nós venhamos viver o Evangelho. E o Evangelho é a prática contínua e constante do amor. Quando nós olhamos para o texto de Paulo, em 1 Coríntios, texto bem conhecido, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha todos os dons de profetizar, e tenha toda a ciência, e conheça todos os mistérios, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quando nós olhamos para o texto de 1 João 4:8, nós vamos encontrar o apóstolo João dizendo que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. De tal forma, irmãos, que de forma muito simples nesta noite, eu só queria que os irmãos tivessem um entendimento muito claro, se ainda não tem, de que o Evangelho não é uma religião, de que o Evangelho não consiste em regras a ser seguida. Não espere encontrar na Bíblia um conjunto de regras a ser seguida que vai fazer com que você seja justificado diante de Deus. Você não vai encontrar isso. Para que você alcance o favor do Senhor, para que a graça de Deus se manifeste sobre a sua vida, para que você viva a plenitude da graça de Deus, para que você alcance as promessas de Deus, para que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, você tem que viver a prática contínua e constante do amor. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e você tem que amar o próximo como a si mesmo. Não adianta você aprender a guardar regras, não adianta você aprender a guardar normas, não adianta você buscar na Bíblia regras a serem seguidas. Isso não vale nada diante do Senhor. O que tem valor diante do Senhor é a prática do amor, é você amar a Deus verdadeiramente. E o importante, ou o mais apreciável, por assim dizer, disso, é que quando nós vamos tirando as regras e a norma e os preceitos a serem seguidos, a pessoa vai se desnudando, porque ela não tem mais justificativa diante de Deus, senão a sua consciência em amor. Porque o amor não é uma coisa que se pratica visivelmente. O amor é algo que vem de dentro do indivíduo. O amor é algo que ou você tem ou você não tem. Você pode até fazer gestos ou atos de bondade, mas se você verdadeiramente não ama, Deus o sabe. E todos os teus feitos e obras se tornam nulos na presença do Senhor. Dito isso, amados, tenha isso em mente. O Evangelho é a prática do amor.
Se nós verdadeiramente amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos garantida a nossa entrada no céu. Nós vamos viver a plenitude da graça de Deus. Você vai experimentar algo que talvez você não tenha experimentado até hoje, que é a pacificação do coração. É você estar em paz diante de Deus. É você dobrar o seu joelho em paz. É você andar confiante pela rua, porque você sabe que o Senhor está com você. É você não temer as circunstâncias adversas da vida. Isso quer dizer que eu não vou ter mais problemas? Sim, você vai ter problemas. Você é ser humano. Todo ser humano tem problema. Mas diante dos problemas, você não vai ter mais receio nenhum. Você não vai ter temor nenhum, medo nenhum, porque você sabe que o Senhor está com você. Essa pacificação de coração só é possível pela ação do Espírito de Deus na vida daqueles que compreenderam o que é o Evangelho. Ou nós vivemos verdadeiramente o amor de Deus para com Deus e para com o próximo, ou infelizmente, irmãos, nós estamos nos iludindo no caminho de Cristo. E aí a gente vai tentando, guardar uma regra aqui, uma norma aqui. A gente vai tentando ter atitudes de bom cristão. A gente vai tentando ter práticas de bom cristão. Só que a gente não vai vivendo a essência do Evangelho. Jesus disse para esse grupo de fariseus essencialmente isso. Disse: olha, a religião de vocês não serve mais. Ela já está ultrapassada. Esse sistema religioso que consiste em guardar regras e normas, ele não serve para o Evangelho. Se misturar isso com o Evangelho, vai se perder tudo, e aos olhos do Senhor não vai ter nada, porque o Evangelho é puro. O Evangelho é a essência daquilo que Deus propôs para com o ser humano como um caminho a ser trilhado e através do qual se pode novamente estabelecer um vínculo de comunhão com Deus. Amém, irmãos? Dito isso, eu queria convidar você a estar de pé. Louvado seja o Senhor. Como é que eu faço, irmãos, para conseguir amar alguém? Não pense que é algo mágico, irmãos. A gente pensa assim, diz: bom, eu vou orar ao Senhor e amanhã eu vou acordar amando todo mundo. E aí na primeira pisada no calcanhar do camarada, ou é no calo, nem sei onde é que pisa, mas a primeira pisada o cara perde a bênção e diz: Deus ainda não me deu amor. Eu ainda não consegui amar o fulano. Não é assim, irmãos. O amor, ele vai sendo gerado a partir da prática. Nós devemos praticar o amor de Deus. Quando nós fazemos isso, Deus vai fazendo com que ele vá sendo acrescentado em nossas vidas. Então, se você ainda tem algum sentimento ou ressentimento por algum dos irmãos, se liberte disso, irmão, em nome de Jesus. Porque o mandamento de Jesus é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o outro mandamento semelhante a este. Jesus não disse o outro mandamento que está em segundo lugar. Não foi o que Jesus disse. Perguntaram qual era o primeiro e grande. Jesus disse: o primeiro e grande se vislumbra em duas perspectivas: amar a Deus, e o outro semelhante, ou aquilo que é semelhante tem a mesma forma e o mesmo valor. E o outro semelhante a este é amar o próximo. Se você imagina, não, mas eu amo a Deus, mas o irmão, só Jesus. Diz: bom, eu lamento te informar, mas você ainda não ama a Deus. Porque o que o apóstolo João está dizendo, que aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Dito isso, se liberte de todo sentimento que você tem contra o seu irmão, e você vai experimentar algo maravilhoso na sua vida. Você vai descobrir que o Evangelho não é um conjunto de regras a ser seguida, mas que é um caminho de pacificação da alma, do coração, que Deus nos propôs através da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo. É algo fácil de ser alcançado, muito fácil, irmãos, desde que nós sigamos pelo caminho correto. E aí a gente começa a viver as bênçãos do Senhor, a gente começa a viver as promessas do Senhor. Eu conheço muita gente mesmo, que está na igreja 10, 20 anos, mas que até hoje ainda não experimentaram as bênçãos do Senhor.
que até hoje ainda não alcançaram as promessas do Senhor. E aí muitos se questionam, mas como é que pode? Eu faço tudo certinho, faço tudo que a Bíblia manda, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, aprendeu a seguir regras e normas, ainda não entendeu o Evangelho. Enquanto a gente não entende o Evangelho, a gente não experimenta aquilo que o Evangelho traz consigo. E o que o Evangelho traz consigo são as promessas de Deus, não somente para o tempo presente, mas também a serem reveladas no porvir. Amém, amados? Vamos orar então? Esse é o momento de se orar e dizer: Deus, me perdoa, porque eu ainda não estou amando o irmão Jesus. Me ajuda a entender, me ajuda a compreender, me ajuda a colocar em prática esse amor. E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te dar graça. E você vai experimentar algo maravilhoso da parte do Senhor.